Este é mais um vídeo da série Inesperável. Nele, o professor emérito de Imunologia da UFMG, membro da Academia Brasileira de Ciências, Dr. Nelson Vaz, e o professor Carlos Murtei, educador sistêmico e doutor pelo Programa de Ciência e Cultura na História da UFMG, com foco em complexidade. Ao tratarem da forma linear com a qual o conhecimento biológico é construído e utilizado, discutem a expansão destes problemas em contextos sociais, como, por exemplo, as relações de trabalho e aprendizagem, as práticas dos gestores, educadores, médicos e cientistas. A reflexão transversal é sobre o conhecer e como a sua abordagem não sistêmica tem gerado severos impactos sobre o nosso modo de vida. Estava aqui relendo a Catherine Bateson. Toda vez que eu leio aquilo que ela escreve, me entusiasmo mais, sabe? Cada coisa que ela fala, eu fico pensando nas coisas que eu estou trabalhando, é muito legal. As pessoas, Nelson, assim, é muito distante tudo que a gente vem falando. Assim, eu estou trabalhando muito com empresa, né? E aí, assim, as pessoas têm uma ânsia pelos resultados tão grande e elas acham que o resultado aparece do nada e acreditam que aquilo ali vai aparecer porque nós fizemos uma proposta, então vai aparecer no automático. As pessoas não entram na complexidade, não refletem sobre os processos que estão acontecendo. Ficam pensando em caixas pretas e assim, como se a informação fosse gerar a ação. Que negócio mais... E cada vez que a gente vai olhando para esse lugar, a gente fica muito mais sensível para essa forma de pensar, né? Eu fico pensando no negócio do Maturana, porque quando foi em 2018, eu trabalhei com ele com um e-mail quase que diário, tentando escrever um artigo com ele. Aí eu tive revendo os e-mails desse, num deles ele diz assim: não se esqueça, ou lembre-se de que a situação não é definida pelo antígeno ou pelo anticorpo, ela depende do restabelecimento da harmonia do organismo. A cura é o restabelecimento da harmonia do organismo. E eu fico pensando em toda essa conversa, as pessoas vão nos apertar exatamente no que você está falando, quer dizer, e daí? Quer dizer, o que é que isso muda a situação, né? É difícil dizer isso, mas eu acho que a situação poderia mudar enormemente se houvesse uma mudança conceitual, porque o poderio tecnológico da imunologia é muito grande. Quer dizer, pode-se fazer muita coisa, só que está se fazendo numa direção que não funciona, não é? Quer dizer, se a gente entendesse que, digamos, vamos assumir que o que eu estou propondo tem algum grau de veracidade, que a patologia depende de uma oligoclonalidade, quer dizer, de uma diminuição da diversidade clonal. Então, todo o esforço seria no sentido de analisar essa diversidade, de favorecer essa diversidade, de restabelecer essa diversidade. Nós estudaríamos muito mais os portadores sãos do que as pessoas doentes, porque se existem maneiras de conviver em harmonia com agentes que são potencialmente patogênicos, que maneiras são essas? Quer dizer, e aí eu fico pensando lá na teoria de Shiva do Weinberg, nos anos 1920, ele foi um dos primeiros a trabalhar com a teoria dos germes, a patologia alemã, e ele dizia que as bactérias podem ser a causa das doenças infecciosas, mas elas não explicam a doença infecciosa. E o Parnes dizia que a pesquisa estava toda voltada para encontrar um modelo animal e o agente etiológico das mais diversas doenças, e o problema estava aí, você identificar qual é a bactéria ou qual é o vírus que está ligado a uma certa doença. Mas o que era a doença parecia que não era um problema. Porque, quer dizer, a doença é a chegada do agente infeccioso, mas
a existência do portador são exatamente mostra que não é. Quer dizer, a chegada do agente infeccioso ela é a condição necessária, mas não é suficiente para a doença. Então tem algo mais. Esse algo mais está ligado à própria dinâmica de construção e de reparo do organismo, né? Então, eu fico vendo como é que essa forma de pensar e esse estilo de pensar, ele se repete em todas as áreas. Trazendo um exemplo assim, bem fresco de uma discussão que eu estava tendo hoje, a gente estava, umas jovens estavam fazendo umas apresentações de um projeto que elas desenvolveram e dos resultados que elas obtiveram. E elas foram falando dos propósitos e da forma, do que aconteceu no final, fazendo umas ligações diretas. E eu comecei a perguntar para elas o que é que se passou nas interações que levou a um processo de mudança daquilo que já vinha acontecendo. E essa pergunta foi muito inusitada, porque não é uma pergunta que as pessoas estão acostumadas a fazer, ou seja, o porquê do processo estar acontecendo da forma que aconteceu e quais foram os fatores que levaram às diferenças. E quando você começa a fazer essas perguntas, a apresentação foi outra, se transformou em outra, porque elas pararam de falar dos resultados e começaram a falar dos aprendizados, do que as levou a tomar essa ou aquela decisão, de quais foram os novos processos que foram implementados no processo, na atividade como um todo. E aí, eu gosto demais daquilo que você sempre repete, porque a gente está fazendo as mesmas perguntas direto, a gente só faz as mesmas perguntas. E para as mesmas perguntas não mudam as respostas pelo conhecimento que a gente tem. E como é que a gente faz novas perguntas para o organismo? E é o que eu acho que a Catherine Bateson ela faz uma síntese maravilhosa. Ela vai fazendo uma série de novas perguntas para poder entender a ideia do que é um feedback positivo, do que é um feedback negativo, por que a gente fica fazendo feedbacks positivos para a guerra, aumentando a quantidade de material bélico. Por que a gente não se faz uma pergunta assim, como é que eu diminuo a guerra ao invés de fazer a mesma pergunta, como é que eu me protejo do inimigo? A pergunta é, se eu fizer a pergunta, como é que eu diminuo as tensões da guerra, é uma resposta muito diferente do que como eu me protejo do inimigo. A resposta é aumentando o poderio bélico. E assim vai, né? Pois é, então, o Parnes, eu acho que eu vou escrever um trabalho sobre o Parnes, quer dizer, o papel de um historiador na imunologia, né? Ele tem coisas formidáveis, né? Mas que ele diz coisas sobre a história que eu nunca vi ninguém dizer, quer dizer, a gente tinha que saber o que constituía um problema numa determinada época e o que era a solução desse problema, né? E isso é uma coisa tão espantosamente importante que a gente não... Por exemplo, no final do século XIX, um dos grandes problemas de Nova York era a quantidade de bosta de cavalo que era deixada nas avenidas, nas ruas, e cadáver de cavalo também, que morria o cavalo e não tinha um serviço eficiente de retirar a carcaça de lá. E isso era um problema político de uma importância enorme, quer dizer, as promessas de limpar as ruas e tal. Aí chegam os automóveis e acaba tudo isso. Quer dizer, de um lado, assim, quer dizer... não sei quem me deu um artigo sobre a gente tem que discutir aquilo que a gente não sabe, porque a gente tem que examinar os problemas complexos com os quais a gente lida, porque você vai saber que nesses problemas há lacunas que você não conhece bem e você vai ter que melhorar muito seu conhecimento se você estudar essa lacuna. E o Beto perguntou, mas como é que a gente identifica uma lacuna que a gente não sabe que está lá?
não é? Quer dizer, o que a gente não sabe que não sabe. Não é? E além disso, tem aquilo que a gente não vai poder saber nunca, quer dizer, que está fora da nossa possibilidade de saber. Quer dizer, o que é saber? O saber na sociedade atual significa controle, né? Quer dizer, você poder interferir na coisa e mudar da maneira que você quer. Então, a vacina, ela é entendida como uma ordem, um comando bioquímico que é dado ao organismo para você fazer uma determinada resposta que vai ser benéfica para você. O que o organismo faz é continuar a fazer o próprio organismo, quer dizer, ele tem suas regras de manutenção, de conservação. Nenhum ser vivo está pronto, ele está sempre se montando, substituindo componentes e tal. Então você põe uma coisa ali e certamente essa coisa não está nos planos do organismo, não é previsto, né? Então várias coisas vão mudar de acordo com o quê? De acordo com a lógica do que estava acontecendo antes, que não é a lógica da obediência a um comando numa direção determinada. Então, proteger um organismo com uma vacina é equivalente a fazer um relógio enguiçado funcionar dando um tapinha nele. Funciona. O meu sogro tinha um relógio, meu sogro do primeiro casamento era português, né? Tinha um relógio muito antigo, tinha sido do avô dele e tal, que ele levou um dia um relojoeiro para ver se esse relógio funciona e tal. E o relojoeiro pegou o relógio, pegou uma chavezinha de fenda e deu 3 tapinhas no negócio, deu corda e entregou o relógio. Está funcionando. E quanto é isso? R$50. Mas R$50 para dar 3 tapinhas? Ele disse, não. Por saber fazê-lo. Nelson, essa pergunta que o Beto faz, eu acho que ela é muito interessante. E eu fico cada vez mais dizendo que assim, a Catherine Bateson, ela faz essa pergunta na apresentação dela, né? Você não quer dizer como você exclui a ignorância. Em vez disso, como você lida com a consciência do que você não sabe e não sabe como saber, ao lidar com um problema específico. Então, essa pergunta que ela traz. E eu fico pensando que nós nos acostumamos muito em segmentar e criar individualizações artificiais, e nós nos individualizamos como sociedade porque a gente aprendeu a viver esse lugar individualizado. Então eu fico pensando que o conhecimento, essa questão do saber, ela não tem jeito de eu individualmente saber responder essa pergunta do que eu não sei. Mas eu só vou conseguir saber quando eu tenho um propósito comum, ou seja, uma ideia de gerar um caminho organizado no diálogo para o que nós queremos fazer, quais são as tomadas de decisão que nós estamos querendo. E nesse momento, na hora que a gente entende o que a gente quer e a gente entende onde que estão os nossos pontos cegos, e nesse ponto cego eu entendo o que eu não entendo, o que eu não sei, porque o outro está tendo um olhar diferente. Então, acho que a única forma de eu saber onde que estão os meus pontos cegos é na complexidade da diversidade. É na diversidade que a gente vai expandindo esse aprendizado. E aí a gente se aprende. Todos os nossos modelos são modelos cognitivistas individualizados. E aí a gente não sabe o que a gente não sabe, porque a gente não ouve o outro não ilumina nossos pontos cegos. Né? Eu acho que nesse lugar é muito importante. E aí o Fleck traz um outro elemento que para mim é fundamental. Mas mesmo quando eu converso com muitas pessoas, as mesmas pessoas têm as mesmas respostas. E aí o Fleck traz a ideia de como é que um coletivo de pensamento, um estilo de pensamento, ele está tão entranhado que a gente parte das mesmas premissas, que a gente parte dos mesmos fundamentos e as nossas verdades são como o chão que a gente pisa.
E aí, até a gente conseguir construir mutações de estilos de pensamento, onde a gente conseguir estruturar novas possibilidades para iluminar os pontos cegos, a gente precisa de fazer exercício e viver novas experiências. E viver novas experiências, que para mim é um grande reconhecimento de onde é que estão as nossas lacunas. Fico pensando nesse lugar, sabe? A Sociedade de Imunologia, ela, alguns tempo atrás, um ano atrás, ela pediu a Ana Caetano para dizer o que melhorava a imunidade. E a Ana fez um vídeo ótimo, de uns 20 minutos, dizendo que são 4 coisas: exercício, dieta, um sono reparador e a falta de ansiedade. Quer dizer, é curioso como você pega essas 4 coisas e você imagina a fisiologia imunológica, a interconectividade, o papel da microbiota, o papel da dieta, né? O papel dos hormônios corticais, os corticoides e adrenalina e tal. E tudo isso se encaixa e dá uma face mecânica a essa história da Ana, né? de fazer essas ponderações muito sensatas. E volta e meia eu desemboco lá no último tape do Bateson, antes de morrer, lá em Esalen, que se chama Nem Sobrenatural, Nem Mecânico. É uma coisa que não é transcendente e não é mecânico, porque é interacional, quer dizer, é processual. O Podolsky também bate nessa tecla, quer dizer, as pessoas ficam em busca das coisas, dos objetos que vão explicar, e não são os objetos que vão explicar, são as relações entre as coisas, relações entre os objetos. O contexto que isso significa aquilo para aquilo outro e esse encadeamento, né? E no fundo, né, nas conversas mais difíceis, né, está o tempo, né? Está o desenrolar das coisas, a deriva, né? Mas quando você diz essa questão do mecânico, eu acho que ela está ela envolve um pouco essa questão do processo, né? Porque o Maturana, quando vocês tratam isso, vocês tratam dos mecanismos, né? E os mecanismos são a forma com que a interdependência dos componentes de um sistema. E essa conexão, quando você olha uma unidade como uma unidade complexa, aí você vai começando a entender as interconexões, né? Então, e aí eu queria dizer, porque na verdade é isso, né? Ou seja, quando você fala dos mecanismos, você fala das conexões, não é? Acho que não. Eu gostei demais da Jessica Riskin nesse aspecto. Ela fala que desde Descartes, né? Desde o século XVII, quando você cria a noção de mecanismo como algo passivo, quer dizer, algo que é movido por alguém, né? Você necessariamente precisa de uma coisa transcendente, né? Então, é a forma da gente pensar o mecanismo, tá certo, concordo. Concordo. Não é isso. Quer dizer, não é linear, né? Não é linear, não é unidimensional. Agora, eu acho que esse problema de dizer o que a gente não sabe o que é a doença, num cenário onde você está tratando de doença o tempo todo, está falando do agente etiológico, do tratamento da doença, né, e da recuperação da doença, e a cronificação da doença e tal, sem saber o que é a doença, isso é completamente espantoso, você não acha, não? Nossa, demais. Que as pessoas não têm, né? Quer dizer, você tem que dizer que tem alguma coisa que está funcionando mal, né? Mas como é que era quando funcionava bem? Quer dizer, o que era isso que funcionava bem e agora não funciona mais? Não é? Aí você vai encontrar a respiração, a digestão, o movimento, o crescimento, o envelhecimento,
a alegria, enfim, tudo que compõe a vida, né? E que você não leva em conta na hora do tratamento da doença. Você pega um idoso, como eu, que toma, sei lá, 2, 3 remédios, mas tem uma dieta, que tem uma cozinheira que está comigo há 30 anos e tal, e tem uma rotina, e passa o tempo pensando nesse negócio do computador, que você leva esse sujeito para um hospital, com medo de morrer, para ficar isolado, muda a dieta dele, para a medicação dele, enche ele de antibiótico e de corticoide, né? Se você fizer isso numa pessoa que não tem nada, ela vai adoecer. Sim, sim. Pegar uma pessoa da minha idade, digo, vamos ali para aquela cama, você vai ficar sozinho e vai ter gente morrendo em volta, né? E agora a dieta vai ser essa e nós vamos dar um antibiótico, porque afinal de contas, né, nós vamos prevenir isso e aquilo e pá. Nós vivemos uma coisa iatrogênica muito grave, né? Muito séria. E parece que não há outra maneira, né? Outra maneira de fazer. E as pessoas não entendem também que tem muito pouco que pode ser feito para uma pessoa que vai para um hospital com o pulmão muito comprometido. Pode evitar, talvez, trombos com anticoagulantes, mais nada. Mais nada, quer dizer, o auxílio que os respiradores fazem é muito pequeno, quer dizer, no Brasil morre 6 em 10, sei lá, uma coisa dessa ordem, é muito grave. Se vai ser entubado, vai morrer. Eu ia fazer um comentário que eu acho que eu já te contei essa história, que a minha sogra teve púrpura trombocitopênica idiopática, né, aquela PTI, e caiu o número de plaquetas assim, praticamente a zero, e a preocupação foi muito grande e tal. Imediatamente foi para o médico, e aí o protocolo é de fazer imunossupressão com corticoide, e foi colocando corticoide. Ela passou assim, um período assim, foi para o hospital, mas mudou assim, completamente, uma situação dramática, etc. e tal, ficou ruim, e aí conseguiu, como um resultado desse conjunto, não sei se era por causa dos corticoides, a voltar os índices de plaqueta. E aí, nesse meio do caminho, ela tomou uma vacina contra a gripe. 3 meses depois, o que aconteceu? Voltou essa PTI assim, pesada, e aí continuaram com a mesma doses cavalares dos imunossupressores. Mas ela fez o tratamento eletivo para púrpura trombocitopênica idiopática é imunoglobulina endovenosa. Pois é, nós conversamos sobre isso na época. Mas a equipe de imunologistas preferiu não fazer isso. Aí ela fez uma infecção oportunista no cérebro e faleceu. E aí eu fiquei pensando, assim, tá ok, eu acho que essa imunoglobulina foi uma das proposições que a gente fez, mas eles falaram que era melhor não, etc. E aí, o que acontece? Mas eu fiquei pensando, Nelson, se não tivesse feito nada, ela teria que tomar cuidado para não ter um corte, para não ter alguma coisa e tal. Ela estava assintomática. Então eu fico pensando o tanto que a solução causou o problema. Tem umas referências históricas do organismo são, que são os exames, né, os padrões dos exames, e ela é usada apenas para você poder fazer um diagnóstico pontual sobre o objeto. Você só visita o organismo são para poder pegar essa referência, mas os processos, as conexões que acontecem no organismo são, eles não são visitados. Né? Quer dizer, inclusive isso, né? Você olhar a tabela, ver a tabela do normal, o cara está normal na sua frente, mas ele não está na tabela. Então, eu vou dar uma corrigidinha aqui nesse... Exatamente. É o que o Canguilhem fala lá, entre o normal e o patológico, né? A gente fica sempre buscando as estatísticas. Na verdade, a gente cura pelas estatísticas. Você não arruma a cura pelo processo fisiológico. O que você cura é a estatística, né? O Darcy Ribeiro, naquele texto sobre o óbvio, ele começa o texto dizendo: eu fracassei em tudo,
tentei fazer isso, tentei fazer aquilo, tentei salvar o índio, tentei fazer uma universidade livre, tentei enfraquecer em tudo. Mas eu detestaria estar no lugar daqueles que venceram. Né? E eu fracassei nessa história, eu não consegui nem deixar meu laboratório funcionando na mesma direção. Então a Ana Caetano é uma imunologista extremamente competente, eu gosto muito do que ela faz, mas a história do Maturana, a coisa sistêmica e tal, e a coisa foi para um outro lado. Mas eu não gostaria de fazer sucesso, cara. Eu realmente não gostaria. Quer dizer, que eu tivesse que fazer palestras, se eu tivesse que responder a perguntas competitivas, eu quero mais é que me ajudem. Porque esse negócio está certo. Eu não tenho. Eu estou falando um negócio que o Einstein levaram uma objeção séria à teoria da relatividade. Eles depois isso resolve. Mas a teoria está certa, isso aí depois resolve. Quer dizer, a história é de tal maneira versátil, né? Ela vem de tantos lados, ela diz tanta coisa, de tanta gente há tanto tempo, que é quase senso comum. As pessoas só precisam um toquezinho ou outro para dizer, é isso mesmo, é por aí mesmo. Não é, você está achando que está errado, está errado. Está errado, não é assim não. É de um jeito que você já intuiu, né? E isso não é populismo, né? Não estou querendo... Mas você entende quando eu digo que eu não quero fazer sucesso? Completamente, Nelson, completamente, cara. Completamente. Cara, eu vejo no você um desejo tão grande pela transformação, eu vejo no você um desejo para ver as coisas andando de um outro jeito. Eu fico vendo essa chama que você tem nesse lugar. Eu não vejo nenhum tipo de vaidade desse jeito. Eu não vejo de jeito nenhum. Pois é, mas a ciência não é assim, né? Não é. A ciência não faz isso. Não. Quer dizer, o que teria que ser feito era algo que chamasse atenção, né? E isso vai chamar principalmente atenção antagônicas, porque é aquilo que o Bateson chama de pânico epistemológico, você muda tanta coisa.